E aí, pessoal? Hoje a gente vai embarcar numa aventura alucinante pela história dos videogames. Preparem-se para descobrir como tudo começou, desde os primórdios até os dias de glória que a gente vive hoje. Dos celulares aos computadores, passando pelos consoles, os jogos estão em todo lugar. Mas vocês já pararam para pensar em como saímos de simples pontinhos piscando em uma tela para universos virtuais de tirar o fôlego? Vamos nessa! Nossa história começa nos anos 1950, em plena Guerra Fria. Enquanto Estados Unidos e União Soviética disputavam a supremacia mundial, algo extraordinário acontecia nos bastidores: a corrida tecnológica. Computadores, antes gigantescos e limitados, começavam a se tornar mais compactos e poderosos. Em 1958, um físico chamado William Higginbotham, trabalhando no Brookhaven National Laboratory, teve uma ideia inusitada. Usando um osciloscópio, Higginbotham desenvolveu um jogo simples, mas revolucionário: o Tennis for Two. A era dos games estava prestes a começar. Imaginem só, um jogo de tênis sem bola, sem quadra, sem jogadores de carne e osso. No Tennis for Two, tudo acontecia na telinha circular do osciloscópio. Duas linhas verticais representavam as raquetes dos jogadores, e um ponto luminoso fazia o papel da bolinha. Para jogar, cada jogador usava um controle com um botão e um botão giratório. A simplicidade do Tennis for Two era justamente seu ponto forte. O jogo fez tanto sucesso no laboratório que filas enormes se formavam para experimentar essa novidade tecnológica. Apesar do sucesso inicial, o Tennis for Two teve vida curta. Construído com peças de segunda mão, o jogo foi desmontado após as demonstrações no laboratório. Higginbotham, focado em suas pesquisas científicas, não patenteou sua criação, que acabou caindo no esquecimento por um tempo. Mas a ideia do Tennis for Two havia plantado uma semente. A revolução dos games estava apenas começando. Outros pioneiros, inspirados por Higginbotham, já estavam trabalhando em novos jogos, prontos para conquistar o mundo. Em 1962, na prestigiada Universidade MIT, um grupo de estudantes liderados por Steve Russell criou um jogo que mudaria tudo: Space War. Inspirados por livros de ficção científica e filmes de aventura espacial, eles deram vida a um universo virtual inédito. Em Space War, 2 jogadores controlavam espaçonaves em um duelo mortal. Space War se espalhou como um rastilho de pólvora pelos campi universitários, conquistando estudantes e professores. Era a primeira vez que um jogo ultrapassava as barreiras do entretenimento, tornando-se um verdadeiro fenômeno cultural. Inspirados pelo sucesso de Space War, empreendedores visionários viram uma oportunidade de ouro: levar os jogos para o público em geral. Foi assim que, no início dos anos 1970, surgiram os fliperamas. Os fliperamas eram como portais mágicos para mundos virtuais. Máquinas vibrantes com luzes piscantes, efeitos sonoros cativantes e joysticks que te colocavam no controle da ação. Um dos primeiros jogos a fazer sucesso nos fliperamas foi Computer Space, uma versão comercial de Space War. Logo, outros jogos icônicos surgiram, como Galaxy Game, Asteroids e o lendário Pac-Man. Enquanto os fliperamas dominavam os espaços públicos, com suas luzes piscando e sons eletrônicos, uma nova revolução se aproximava: a chegada dos consoles domésticos. As famílias estavam prestes a experimentar algo nunca visto antes. Em 1972, a Magnavox lançou o Odyssey, um dispositivo que mudaria para sempre a forma como as pessoas interagiam com a tecnologia. O primeiro console de videogame da história. Este console pioneiro trouxe a emoção dos jogos eletrônicos para dentro de casa. Ele se conectava à televisão, transformando a tela comum em uma janela para novos mundos digitais.
e vinha com um conjunto de cartuchos intercambiáveis, permitindo uma variedade de jogos diferentes, cada um com um jogo diferente. Os gráficos eram simples, consistindo em linhas e pontos, mas a ideia de ter um videogame na sala de estar era revolucionária. As famílias podiam se reunir e competir em jogos eletrônicos. Apesar de não ter feito o sucesso esperado, devido a limitações tecnológicas e falta de marketing, o Magnavox Odyssey abriu caminho para uma nova era nos videogames. A partir daquele momento, a indústria de jogos começou a evoluir rapidamente. Os jogos não estavam mais restritos aos laboratórios, universidades ou fliperamas. Eles se tornaram acessíveis a todos. Eles estavam prontos para invadir os lares, trazendo diversão e inovação tecnológica para o cotidiano das pessoas e conquistar o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo. O legado do Magnavox Odyssey vive até hoje, inspirando gerações de jogadores e desenvolvedores. Em 1972, a Atari, fundada por Nolan Bushnell, lançou um jogo que marcaria a época e mudaria para sempre a história dos videogames Pong. Este jogo simples, mas incrivelmente viciante, rapidamente se tornou um marco na indústria. Inspirado no Tennis for Two, Pong trazia de volta o tênis virtual, agora em uma versão ainda mais simples e viciante. A simplicidade do jogo era seu maior trunfo, atraindo jogadores de todas as idades. Pong era a simplicidade em sua forma mais pura. 2 jogadores, 2 raquetes e uma bolinha. Não havia necessidade de gráficos complexos ou histórias elaboradas. O objetivo? Simples: marcar mais pontos que o oponente. A competição era intensa e cada ponto conquistado era motivo de celebração. O jogo era tão intuitivo que qualquer um podia aprender em segundos. Crianças, adultos e até idosos se divertiam com a mesma facilidade. O sucesso de Pong foi estrondoso. Arcades e salas de estar se enchiam de pessoas ansiosas para jogar. O jogo se tornou um fenômeno cultural, conquistando pessoas de todas as idades. Pong não era apenas um jogo, mas uma experiência social que unia gerações. Após o sucesso estrondoso de Pong, a Atari se consolidou como a grande pioneira da indústria dos videogames. O console Atari 2600, lançado em 1977, se tornou um ícone da cultura pop, levando os jogos eletrônicos para dentro de milhões de lares ao redor do mundo. O Atari 2600 trazia uma inovação crucial: jogos em cartuchos intercambiáveis. Isso significava que os jogadores podiam desfrutar de uma biblioteca cada vez maior de jogos, cada um com seus próprios gráficos, sons e desafios. Dos humildes primórdios do Tennis for Two aos consoles domésticos como o Atari 2600, a indústria dos games evoluiu a passos largos. A cada nova geração de consoles, os gráficos se tornavam mais complexos, os jogos mais imersivos e as histórias mais envolventes. Passamos dos pixels quadriculados para os polígonos detalhados, dos jogos em 2D para mundos virtuais em 3D. A jornada dos videogames é uma história de inovação constante, impulsionada pela paixão de desenvolvedores e o entusiasmo de jogadores ao redor do mundo. Hoje, a indústria dos games é um gigante do entretenimento, movimentando bilhões de dólares anualmente. Com um crescimento exponencial, os jogos eletrônicos se tornaram uma das formas mais populares de lazer e cultura, atraindo pessoas de todas as idades e origens. Os jogos se tornaram uma forma de arte interativa, capaz de nos transportar para mundos fantásticos, nos desafiar intelectualmente e nos conectar com pessoas do mundo todo. Eles não são apenas uma forma de entretenimento, mas também uma plataforma para contar histórias complexas e emocionantes. O futuro dos games é brilhante e cheio de possibilidades. Realidade virtual, realidade aumentada, jogos em nuvem. Essas tecnologias estão mudando a forma como jogamos e experimentamos os jogos.
tornando-os mais acessíveis e imersivos do que nunca. As inovações tecnológicas continuam a expandir os horizontes do que é possível, criando experiências cada vez mais imersivas e emocionantes. Com gráficos cada vez mais realistas, som surround e hardware avançado, os jogos estão se tornando uma experiência sensorial completa. Então, da próxima vez que vocês pegarem o controle ou o teclado para jogar, lembrem-se da incrível jornada que nos trouxe até aqui. Cada jogo, cada console, cada inovação é um passo nessa jornada contínua de evolução e descoberta. Uma jornada que começou com um simples jogo de tênis em um osciloscópio e que, com certeza, ainda nos reserva muitas surpresas no futuro. Preparem-se para um futuro onde os jogos continuarão a nos surpreender e encantar, levando-nos a novas fronteiras do entretenimento digital.